Olá, quarto ano, boa tarde a todas e todos, tudo bem com vocês? Vamos voltar para mais uma aulinha de história. Essa aula nós vamos continuar trabalhando sobre o capítulo 14, uma nova forma de produzir. Lembrando que nós conversamos sobre isso na semana passada, né, nesse capítulo, que nós falamos sobre a produção dos objetos ao longo da história. Vimos aí, né, o surgimento do artesanato, depois da manufatura e da chamada industrialização, né, que foi quando nós tivemos um avanço tecnológico, tá, que fez surgir as indústrias, né, que substituiu aquelas oficinas que existiam nas manufaturas. E aí o uso da máquina se tornou muito intenso e permitiu que fossem feitos muitos objetos em menos tempo. E esse momento, né, ficou conhecido como industrialização ou revolução industrial, que começou lá na Inglaterra no século XVIII, depois foi se espalhando para outros lugares no mundo. Então, antigamente, as pessoas produziam as coisas aí de forma artesanal ou nas oficinas, e hoje, né, a grande maioria das coisas se produz nas indústrias. E olha só, pessoal, nossa conversa aqui hoje vai ser rápida, só para a gente encerrar esse capítulo. Então, como eu disse, antigamente, o trabalhador ele era responsável por todo o processo de produção. Ele tinha que fazer toda a etapa para se produzir alguma coisa. Isso no passado. Então, quando, por exemplo, aí, estão vendo uma fábrica de sapato, né? Então, quando ele recebia a encomenda da pessoa, né? A pessoa chegava lá e falava com ele, olha, eu quero um sapato. E aí ele calculava o valor do produto, né? Para esse cálculo, para ele falar o preço. O sapato custa, um exemplo, tá? Na época, né, R$100, um exemplo. Então, para ele calcular esse preço, ele pensava no tempo que ele ia gastar para poder fazer. Ele pensava nos materiais que ele ia ter que utilizar para poder fazer esse sapato. O que eu vou precisar, tá bom? Então, da dificuldade, será que essa pessoa pediu um sapato simples, um sapato mais difícil? É mais fácil fazer esse? Então, ela levava tudo isso em consideração para poder determinar o preço, tá bom? E aí, como esses produtos, olha só, eles eram criados, eles eram fabricados de forma manual, tá vendo aí? Eles estão usando as mãos e tem algumas poucas ferramentas aqui no chão que vão auxiliar. Então, como esses sapatos eram fabricados de forma manual, não tinha como todos os sapatos que fossem fabricados por essas pessoas, um exemplo, né, de sapato que eu estou dando, fossem do mesmo jeito. Porque é muito difícil você repetir, né, lá mesmo que você fosse muito habilidoso com as mãos, se você tivesse as manhas de fazer um produto, não tinha como você repetir 100 produtos iguais. Cada um ia ter uma característica, ia ter uma coisinha diferente do outro, tá bom? Então, os produtos criados de forma manual, eles acabavam possuindo características diferentes, porque sem o uso de máquinas, dos equipamentos modernos e avançados que nós temos hoje, era extremamente difícil fazer produtos todos iguais. Eles poderiam ser parecidos, mas não eram completamente iguais, tá bom? E aí, olha só então por essa imagem aqui, dá para você ter uma boa noção, né? Imagina você ter que fazer aí todo esse trabalho manual, não seria uma coisa simples, e não tem como você fazer tudo igualzinho, tá? Nem a nossa letra, né, quando nós estamos escrevendo, já viu? A nossa letra não consegue sair completamente igual sempre. Uma mesma palavra que nós vamos escrever, ela vai ter alguma coisinha ali que vai deixar ela diferente, né? Quer dizer o que? Elas são parecidas, mas tem algumas características aí diferentes, tá bom? Então, quando a produção era manual, isso acontecia bastante, tá bom? Com a criação da indústria, olha aí uma indústria de sapato hoje, olha que interessante. Com a criação da indústria, tá, pessoal? As relações de trabalho, elas se transformaram, elas mudaram. Por quê?
Hoje, as pessoas que trabalham numa indústria, numa fábrica, por exemplo, ela participa apenas de uma etapa, como eu já falei com vocês, de uma pequena etapa na produção. Aqui, as pessoas aí participavam de todas as etapas para se produzir. Elas tinham que cortar o couro, tinha que colar, tinha que fazer o molde, tinha que fazer tudo, dar o preço desse produto, calcular quanto de material que ela vai gastar. Agora, com a indústria, aqui olha, isso não acontece mais, porque cada trabalhador, né, cada operário dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria, ele participa apenas de uma pequena etapa, tá, da produção. Então, cada funcionário desse aqui, ele não faz um sapato desse inteiro aqui, ele vai fazer somente uma parte desse sapato, porque cada um vai executando uma tarefa. É igual numa indústria, numa fábrica de carros. Não é uma pessoa que monta o carro todo. Cada pessoa é responsável por uma peça, por colocar alguma coisa na construção do carro. Tá bom? E aí, na indústria hoje, por exemplo, é diferente no passado, porque não é o trabalhador mais que vai determinar o preço do produto, o preço da mercadoria. Porque quem determina o preço dessa mercadoria vai ser a indústria. Agora, a relação de trabalho dessa pessoa aqui, ela vai se tornar, ela vai o quê? Receber um salário, ela será um assalariado, tá bom? Então, ela troca uma parte do seu dia aí de trabalho por um salário, tá? Então ela vai realizar um trabalho, tá bom? Um trabalho, por exemplo, de colar a sola do sapato. Essa é a minha função dentro da indústria. E aí, em troca disso, eu vou receber todos os meses um salário, tá bom? E o interessante é que na indústria existe um controle muito grande do tempo, né? Dos trabalhadores. Ele não pode fazer na hora que ele quer, ele não pode descansar a hora que ele quer. Existe um controle do tempo. Para quê? Porque as indústrias querem produzir muitas mercadorias, muitos produtos de forma bem rápida. Aqui, nessa imagem aqui que eu mostrei para vocês, aqui como o trabalho era artesanal, né, o artesão aqui, ele poderia fazer, hoje eu vou cortar um pedacinho do sapato, amanhã eu colo. Então ele ia fazendo no tempo dele, era um serviço muito mais demorado. Na indústria aqui, né, isso não acontece, existe um controle do tempo, né, de cada etapa, do que cada funcionário, cada operário vai fazer, tá? E pelo fato hoje de nós termos uma mecanização dentro da indústria, ou seja, as máquinas fazem a maior parte do trabalho hoje na indústria, isso acaba permitindo que os produtos hoje eles consigam ser fabricados todos iguais, seguindo o mesmo padrão. Hoje, quando eu vou, por exemplo, eu comprei essa calculadora grandona aqui para calcular a nota de vocês, essa indústria aqui, ó, que fabrica essa calculadora, chama Hubson, ela, como isso aqui é feito numa indústria, né, e tem um auxílio de máquinas para poder fazer essa calculadora, todas elas saem do mesmo jeito. Se ela tivesse, vamos supor, um exemplo, tá? Ela tivesse que ser feita de forma manual, como no passado, cada uma ia sair de um jeito. Uma iria sair um pouquinho maior, outra iria sair um pouquinho menor, tá bom? Uma mais larga, outra mais fininha, porque manualmente não tem como você repetir tudo igual, você deixar tudo padronizado. Diferente da indústria. Tá bom? Esse processo que a indústria criou, pessoal, de cada trabalhador, de cada operário, ele realizar uma tarefa, é o que nós chamamos de divisão do trabalho, tá? Porque cada operário ficou responsável por executar uma tarefa dentro do processo produtivo. E quando cada trabalhador executa uma tarefa, você faz um produto muito mais rápido. Você vai fabricar mercadorias aí muito mais rápido. E é isso que a indústria quer, não é verdade? Olha só, mas tem um negócio, né? Ok, hoje as indústrias estão fabricando muitos produtos, né? O processo de industrialização, ele causou, como eu falei com vocês, mudanças muito importantes na vida das pessoas, né?
Uma delas que a industrialização trouxe foi o crescimento das cidades. As cidades começaram a crescer por conta da indústria. Por quê? Quando a indústria surgiu lá no passado, que eu falei com vocês, ela surgiu primeiro nas cidades. Tá? E aí, como as fábricas, essas indústrias estavam nas cidades, estão hoje também, né? Mas aí eu estou falando no passado para contar o porquê as cidades cresceram. Como elas estavam instaladas nas cidades, nos centros urbanos, muita gente acabou saindo da área rural, indo em direção às cidades, em busca o quê? De emprego, de melhores condições de vida do que aquela indústria estava ali oferecendo. E ao longo do tempo, a industrialização fez com que as cidades crescessem muito rápido e como a indústria produz muitas coisas de forma padronizada, a indústria acabou permitindo que as pessoas tivessem acesso a muitas mercadorias, a muitas tecnologias. As pessoas podem comprar muitas coisas de diferentes produtos hoje em dia, e isso acaba, né, que facilita a nossa vida. Hoje a gente pode comprar diversos tipos de produtos que são aí fabricados, que são produzidos na indústria. E uma coisa legal que a indústria, até o comércio faz muito para a gente poder comprar os produtos deles, para a gente verificar por que será que eu escolhi essa calculadora? Por que ela é melhor do que outras? Porque as indústrias e as empresas, para aumentar as vendas, elas criaram as propagandas. Não é verdade? Hoje as propagandas estão em todos os lugares. Você olha para qualquer lugar, você consegue ver uma propaganda de algum produto. E já perceberam que essas propagandas, elas sempre induzem você a poder comprar, que aquele produto é melhor do que outro. Olha essas propagandas da Coca-Cola aqui. Olha aqui, ó, tudo vai melhor com Coca-Cola. Olha a mensagem que isso tem, que a sua vida fica boa, tudo fica legal se você beber a Coca-Cola. Olha que interessante. E olha aqui, né, fazendo uma alusão, olha, o nome dela tá em todo lugar, até na garrafa de Coca-Cola. E aí eles colocaram aqui o nome Jennifer. Significa o quê? Seu nome pode estar até numa garrafa de Coca-Cola. As pessoas começaram a comprar mais Coca-Cola porque elas poderiam achar o nome delas aí. Aí você olhava lá no rótulo, opa, veio Luiz na Coca-Cola. Aí você comprava aquela. Aí você tinha a sensação que estava bebendo a Coca-Cola do Luiz, ou a Coca-Cola da Jennifer, a Coca-Cola da Amanda. Então, olha como as propagandas também auxiliaram, né, na distribuição desses produtos que estão sendo criados cada vez mais na indústria, tá bom? Então é isso. Tchau para vocês. Até semana que vem. Espero que vocês tenham gostado. Valeu!